Olá, estamos começando mais um podcast Luciana Tani, aqui na Rádio ZY3. E hoje nós temos a presença de Benilson Toniolo, nascido em Santos, residente em Campos do Jordão desde 1999. É um renomado escritor e gestor cultural com uma trajetória marcante. Em seu currículo contabiliza 26 publicações que abrangem poesias, contos, crônicas, memórias, arte e biografia. Sua produção literária é atuação em diversos projetos culturais, destacam sua dedicação e valorização da arte e da literatura no Brasil. Como vai, Benilson? É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite. A todos os amigos da ZY3. É uma alegria estar aqui com vocês. Benilson, eu queria saber de você. Quem é Benilson? Rapaz, começamos bem. Bom, eu sou, como você falou, sou um caiçara, nascido em Santos, né, em 1968. Filho de um nordestino flagelado da seca, né, retirante da seca, seu Benício, que já não está mais entre nós, e de uma europeia, de uma filha de um italiano e de uma portuguesa, dona Neide. Me mudei para Campos do Jordão em 1994 para trabalhar num hotel que tinha aberto lá, e lá eu conheci minha esposa, com quem estou casado já há 30 anos. Mas a minha vida sempre foi pautada pelo amor à literatura. Eu sempre gostei muito de ler, desde muito menino. Viajei muito, morei em outros estados, e a literatura sempre esteve presente na minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida ao longo da minha trajetória sem escrever e ler, né? Então, para mim, isso certamente é a influência do meu pai. Então, o Benilson é um cara que procura deixar a sua mensagem e a sua visão de mundo, e acha importante continuar lutando, continuar escrevendo, continuar vivendo. Tenho os meus próprios valores de fé, de trabalho, de sonho, familiares, e eu procuro cumprir o meu papel. Benilson, você estudou História. O que te motivou? Então, eu tinha feito hotelaria, né? Eu estava conversando aqui no ar, né, fora do ar, né? Eu estudei hotelaria no Senac, em Campos do Jordão, nos anos 2002 e 2003. Mas eu sempre, como eu te falei, militei na literatura, né? Sempre participei de grupos e tal. Sempre fui autodidata nesse negócio de literatura. E eu participava do Conselho Municipal de Cultura de Campos do Jordão quando eu fui convidado para ser secretário de Cultura em 2012. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que a minha formação em hotelaria era insuficiente para dialogar com o meu trabalho como secretário de Cultura, né? Então, eu achei que eu precisava aprofundar o meu conhecimento, sobretudo naquilo que a cidade tinha de mais carente na área da cultura, que era o aprofundamento da história da cidade. A história da cidade se limitava a 2 ou 3 livros que tinham sido publicados, mas as pessoas queriam saber mais, as pessoas procuravam a secretaria para saber mais sobre a história da cidade, né, de Campos do Jordão, a época da tuberculose, o início do ciclo do turismo, como é que a cidade conheceu, teve índio, não teve índio. E aí, a partir daí, eu achei que eu tinha que me especializar naquilo que era uma necessidade do meu trabalho, que era história da cidade. Só que para entender a história da cidade, eu precisava conciliar a história local com a história universal, com a história do Brasil. Campos do Jordão é chamado de Suíça brasileira, mas isso não é uma verdade, né? Quer dizer, nós somos o Brasil, nós somos uma cidade média, de população média, num país cheio dos problemas, com todos os vícios e virtudes que o país tem. E aí eu fui estudar história para tentar entender um pouquinho melhor o Brasil, a formação do povo brasileiro e onde que Campos do Jordão se encaixava nisso. Então a minha sede de buscar conhecimento na história se deu por uma necessidade profissional e também inspirado por alguns professores que eu tive ao longo da minha vida. Tinha um, inclusive, que era o Ettore Quaranta, que falava, você tem que fazer história, você tem que fazer história. Isso ficou na minha cabeça até um dia que eu fui e fiz. Aí quando eu me formei, eu fiz contato com ele pela internet. E essa foi a minha motivação principal para estudar história, quer dizer, entender como era o funcionamento do país e, dentro desse contexto, qual é o papel de Campos do Jordão. Né? Sim. Você, como secretário de Cultura, qual foi o maior desafio que você teve? Olha, o primeiro, Luciana, eu fiquei 12 anos à frente da Secretaria de Cultura de Campos do Jordão. Né? O maior desafio
foi que eu vinha da iniciativa privada. Então, quando o sujeito vem da iniciativa privada para o poder público, sobretudo na sua primeira experiência como gestor público, seja de cultura ou de qualquer outro segmento, ele vem com um desejo de revolucionar o serviço público. O que o cara quer é transformar o serviço público no ritmo da iniciativa privada. E até ele entender que isso é um processo extremamente moroso, extremamente lento, que em sua maior parte o serviço público é um grande paquiderme, que para ele mexer uma orelha demora demais, demora um pouco. Então, o maior desafio que eu encontrei foi não ajustar, mas acomodar as minhas habilidades profissionais às características do serviço público. Para quem não tem formação na área e para quem tem a sua primeira experiência no setor, demora muito para se habituar à natureza do trabalho. E também a outra grande foi entender como é o funcionamento da prefeitura em si, né? Como é que uma prefeitura se posiciona, como é que o poder público se posiciona no que diz respeito ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Isso leva um certo tempo. Então eu acho que a minha maior dificuldade foi me adaptar ao ritmo e ao modelo de gestão pública para quem vem da iniciativa privada com 44 anos, que foi o meu caso. Demora um pouco. Foi um grande desafio, mas depois que você pega, aí é uma delícia. E como foi ser vice-presidente do Conselho Municipal da Cultura? Bom, eu fui convidado pela Flávia Santovani de Guimarães, que era secretária na época, e a Flávia me convidou porque eu já fazia parte da Academia de Letras na época, e ela me convidou para ser representante da literatura, né? E aí comecei a fazer parte do conselho como representante da literatura, e na eleição seguinte, a presidente na época me convidou para ser o vice e eu aceitei. Quando eu fui convidado para ser secretário em 2012, eu atuava como vice-presidente do Conselho de Cultura. Mas eu não minto para você, não. Eu tinha muita dificuldade. Eu não entendia como funcionava o modelo de gestão pública na área da cultura. E a cultura, Luciana, e a Secretaria de Cultura de Campos do Jordão era muito, muito novinha. Quer dizer, ela foi criada aqui em São José. Vocês têm a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que há muitos anos atua nessa área. Em Campos nós não temos fundação ligada ao serviço público, e a secretaria era muito nova. Então a Secretaria de Campos do Jordão foi criada só em 2009. Então, para ela ter uma dotação orçamentária, para ter uma verba, isso demorou muito. Então, a gente ainda estava aprendendo a trabalhar com conselho, com secretaria, e participar como membro do Conselho de Cultura e depois como vice-presidente foi um grande aprendizado, foi muito legal. A gente entrou nos embates interessantes, sobretudo no que diz respeito aos tombamentos dos objetos históricos. Então, o Conselho de Cultura fez alguns tombamentos super importantes ali de patrimônio histórico da cidade, que eu acho que aqui em São José tem também, deve ter alguns equipamentos tombados, e para a gente foi uma experiência muito bacana, a gente pôde contribuir bastante. Aliás, foi essa experiência que me levou à secretaria, eu acho, no final das contas. Sim. E qual a importância do CBH-SM para a região? CBH é o Comitê de Bacias Hidrográficas. O Comitê das Bacias Hidrográficas é um comitê que reúne as principais cidades da Serra da Mantiqueira. Você sabe que a Serra da Mantiqueira é uma das regiões consideradas pela Unesco como uma das regiões insubstituíveis do mundo. Então ela deve ser preservada sob todos os aspectos, dada a riqueza natural, né, dessa região. E o CBH, ele é um comitê que analisa e tem o papel de preservar e investir recursos na preservação dos rios, das fontes, das águas, dos recursos hídricos da Serra da Mantiqueira. Eu tive a oportunidade de representar o então prefeito durante um determinado mandato do CBH, e o nosso papel era o de avaliar os projetos que surgiam, né, para preservação e para manutenção desses recursos, e decidir de que forma o recurso financeiro que vinha do governo do estado era distribuído. Então, assim, vinham os projetos de condomínios, de associações, de secretarias para investimento para preservação e desenvolvimento dessas bacias hidrográficas, e o papel do comitê é o de avaliar todas essas necessidades de toda a região da Serra da Mantiqueira, por isso que chama CBH-SM, né, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira,
e zelar por elas no sentido assim, atua muito com muita parceria com o governo do estado, com conselhos de defesa, conselho de estado de defesa do meio ambiente, fundos de defesa do meio ambiente, as organizações não governamentais. A Serra da Mantiqueira como um todo é um tesouro, né, do ponto de vista ecológico, deve ser preservada. Não à toa, ela é uma área de proteção ambiental. E o CBH é um dos órgãos responsáveis pela sua manutenção, pelo seu tratamento, e deixar com que ela não perca que a humanidade não perca esse tesouro, né? E foi também uma experiência muito legal. O Campos do Jordão é uma cidade maravilhosa, que tem muitos festivais, eventos. Quais são os eventos mais importantes de Campos do Jordão? Rapaz, tem tantos. Olha, Campos tem uma agenda de eventos, Luciana, imensa ao longo de todo o ano, né? O mais conhecido é o Festival de Inverno, que é um festival de música clássica, que acontece no mês de julho. Esse ano ele está na 54ª edição. Agora, muita gente acha que o Festival de Inverno é tudo que acontece em Campos em julho. Não, não é. O festival é o Festival de Música Erudita, música de concerto, que é realizado pela Fundação OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então, o Festival de Inverno de Campos ele é feito pelo governo do Estado, né? Ao longo dos últimos anos, nós conseguimos criar outros festivais em parceria com o governo do estado, como o Festival de Verão, o Arte no Outono e o Arte na Primavera. A cidade tem também alguns eventos que a cidade faz, sem participação do estado, como o Festival de Músicas Carnavalescas, como a Festa do Pinhão, como a Festa da Cerejeira em Flor, como o Festival da Viola, como o Campos do Jordão Design Festival, como Jornada Literária, como o Campos de Luz, que é um festival que começou este ano com fotografia. Além dos festivais culturais, você tem os festivais esportivos, como o L'Etape Brasil, que é uma etapa da Volta da França, né, que acontecia em Cunha e agora hoje acontece em Campos do Jordão. E além disso tem a etapa também internacional do Giro de Itália. Então são eventos de ciclismo que acontecem na cidade. E além disso tem as temporadas gastronômicas dos restaurantes. Campos tem uma atividade, Luciana, intensa o ano todo, de janeiro a janeiro, e cada época do ano em Campos tem uma característica. Por exemplo, nessa época que nós estamos agora, dezembro até fevereiro, chove demais. Então todos os eventos têm que ser previstos para acontecer de preferência em locais fechados. E lá em Campos a gente tem a diferença de ter uma fundação maravilhosa, que é a Fundação Lia Maria Aguiar, que que faz iniciação artística de meninos e meninas da cidade, gratuitamente. Então eles têm um hospital lá, para você ter uma ideia. E lá tem orquestra, tem banda de jazz, tem dança, tem núcleo, tem vários núcleos. E ela faz também evento o tempo todo. E agora acabou de criar mais um museu, que é o CARD, que é o Museu do Automóvel. Então é uma cidade pulsante, viva, tem coisa o ano inteiro para fazer, para todos os bolsos e para todos os gostos. Vocês também têm um festival carnavalesca, músicas de carnaval? Festival de marchinhas, né? Festival de músicas carnavalescas que a gente chama de FEMUCAR, que acontece no carnaval, evidentemente. E é tradicionalíssima, dos anos 70. Tinha um cara lá, Campos assim, a formação de Campos do Jordão, ela é na base, ela tem como base a luta contra a tuberculose, né? Então, muitas pessoas que foram a Campos do Jordão no começo do século passado, elas foram para lutar contra a doença, para se tratar, né, para ir lá para os sanatórios, para fazer tratamento. E grande parte desses doentes acabou ficando lá, né, e a cidade não tinha nada, quer dizer, o que era Campos do Jordão no final dos anos 30, anos 40, e aí grande parte da história do desenvolvimento de Campos do Jordão vem desse pessoal que foi para lá tratar do pulmão. E é o caso do Festival de Músicas Carnavalescas. Foi criado por um senhor chamado José Correia Sintra, o Zezinho Sintra, que foi para lá, de Minas Gerais, que foi para lá tratar da tuberculose, acompanhar o irmão que estava doente, e lá ele ficou e criou, na década de 70, criou o Festival de Marchinhas e criou o Festival da Viola, que é lindo, que é um dos mais tradicionais também da cidade. Então, a cidade tem evento o ano todo, para turista, para jordanense, para todo mundo. E que diferencia, assim, que a gente... Quando se pensa em Campos do Jordão, o pessoal pensa em julho, mês de inverno. E que diferencia os festivais do inverno com os festivais normais durante o ano? O Festival de Inverno, ele foi criado, Luciana, para desenvolver o turismo local. Então era um momento complicado para a vida da cidade, porque estava acabando o ciclo da tuberculose, que mantinha a cidade economicamente ativa,
né? Os hospitais, os sanatórios, as fundações, as pensões, etc. E aí você tem o Palácio do Governo, que foi a residência oficial de verão do governador do estado, e a cidade estava se transformando, a cidade precisava de algum atrativo para virar uma potência turística como acabou virando. Então o governo do estado de São Paulo, na época o governador era o Abreu Sodré, resolveu ocupar o Palácio do Governo, que ficava vazio o tempo todo, com uma atividade ao longo do mês de julho, né? Quem eram os hóspedes do palácio, os turistas? Era a alta aristocracia paulistana, que eram os amigos do governador. E o que esse pessoal consumia como arte? Música clássica, música erudita. Então, em 1970, começaram os concertos de inverno de Campos do Jordão. Então, o Festival de Inverno, ele nasce em 1970 como um festival de música clássica, de música de concerto, destinada à aristocracia paulistana. É isso. Então, neste momento, Luciana, começa a ser definido qual é o público que a cidade quer para ser esse grande destino turístico, né? Então, a característica principal até hoje, como é o Festival de Inverno, o Festival de música clássica. Tudo que acontece em volta, shopping, stand de carro, não sei o quê, é no entorno deste núcleo que é o do Festival de Inverno. As outras atividades ao longo do ano, como o Festival de Cinema, por exemplo, que a gente tem ano que vem, vai ser em fevereiro, são festivais que não têm esse apelo de música clássica, de música erudita. Eles são mais populares, digamos assim. Então, a diferença basicamente é essa. Do ponto de vista histórico, o Festival de Inverno é muito importante para a cidade. E do ponto de vista turístico também. A cidade só é o que é graças à fama conquistada pelo festival. Sim. É isso. Agora, ele é feito pelo governo do estado com o apoio da prefeitura. E é caro pra caramba. Campos do Jordão ganhou prêmios literários, né? Prêmios literários? A gente tem vários artistas, vários escritores nossos que têm conquistado títulos importantes. Por exemplo, nós temos um prêmio literário anual, que é o Prêmio Campos do Jordão de Literatura. Esse ano teve na 11ª edição, é aberto a escritores de todo o país, e recentemente nós tivemos 2 escritores de Campos do Jordão que foram premiados no IEV, que é Instituto de Estudos Vale Paraibanos, que é de Lorena, o Maurício de Souza Lino e a Gabriela Guilherme. Eles foram premiados, ganharam o prêmio Eugênia Sereno de livro do ano, então é um motivo de orgulho para a gente. A gente escreve muito lá o povo escreve bastante. Lá tem, e aquilo que a gente estava falando fora do ar também, a prefeitura, nos últimos anos, ela cria editais para escritores de Campos. Então, se o cara tem um livro, como você, por exemplo, que é escritora, se o autor tem um livro que fale sobre Campos do Jordão na gaveta, a prefeitura tem interesse em publicar. Então, a gente abre o edital, analisa os projetos que recebe e banca, premia cada um com R$10 mil cada um. Amanhã, inclusive, tem um lançamento de livro de um senhor, que é o Edmundo Ferreira da Rocha, um livro que foi patrocinado pela prefeitura. Então, assim, a gente sempre entendeu que é papel do poder público patrocinar os autores locais também. Tomara que o novo governo continue, né? Falando de você. Eu. Quando você começou a escrever livros, quando você se identificou como escritor e poeta? Meu pai, até os 25 anos de idade, era analfabeto. Eu lembro da minha irmã, com 7 anos. Vocês lembram da cartilha Caminho Suave? Então, Caminho eu lembro da minha irmã. A gente morava no Guarujá, na periferia, num bairro chamado Santa Rosa. Eu até escrevi um livro sobre isso. Então, eu lembro da minha irmã com uma vela, porque não tinha luz na casa, né? A gente era pequeno. O calor que Deus dava, mosquito borrachudo, e minha irmã com a cartilha Caminho Suave, ensinando meu pai a juntar as palavras. Então, meu pai aprendeu a ler e escrever com mais de 25 anos de idade. Então, até essa idade, ele era analfabeto. Ele veio de Alagoas, né? Veio de um pau de arara, na época, e foi parar em Santos, onde conheceu minha mãe, foi trabalhar na construção das obras dos prédios da Ponta da Praia. A questão é que, depois que o meu pai aprendeu a ler, ele não parou mais. Então, eu lembro que quando ele morreu, ele estava lendo Dostoiévski. O livro de cabeceira dele era Noites Brancas, do Dostoiévski. Então, eu não me lembro de ter visto meu pai sem um livro, sem um jornal na mão. E isso, para mim, sem dúvida, foi uma grande inspiração. Eu sempre me destaquei na escola. A gente começa assim, né, Luciana? Sempre me destaquei na escola com as redações, com as respostas nas provas, nos trabalhos, né?
eu sempre gostava de ler muito. Minha irmã lia fotonovela, aquelas fotonovelas melosas, açucarada pra caramba, preto e branco, eu lia aquilo. E assim, eu sempre gostei de escrever. Eu lembro que eu escrevia. Aí você começa a se apaixonar pelas menininhas, que poeta é uma desgraça, nasce apaixonado, é uma tristeza. Aí você vai escrever poesia para menina. Aí, Dia das Mães, em vez de você comprar um presente, você vai lá e escreve um poeminha para a mãe. Então, a literatura, a gente vem de uma realidade dura, né? A gente sempre lutou com muita dificuldade, não tinha livros em casa. Mas tudo que caía lá, a gente lia. Né? Eu lembro da minha avó portuguesa, né, a avó Laurinda, quando ela ia nos visitar, ela levava, para mim, ela levava um caderno, igual esse seu livro aqui, e uma caixinha de lápis de cor, e para o meu irmão ela levava uma moto de plástico, cheia de balinha dentro. Então, assim, ela meio que definiu o destino da gente ali. Então, eu acho que eu sempre gostei de escrever, a literatura sempre fez parte da minha vida de uma maneira ou de outra, mas na escola foi que eu mais me identificava, né? E as professoras maravilhosas que eu tive ao longo da minha vida, né? Que eu escrevi, tem um livro que eu escrevi que fala sobre isso, né? O horror das professoras de matemática, aquelas tiranas, aquelas coisas, e as professoras de português que a gente se apaixonava. E aí eu comecei a participar. Aí, em 1989, quando eu tinha 21 anos, eu participei de um concurso de poesia que teve em Santos, e eu fui muito bem classificado. Aí a desgraceira começou, porque aí eu fui conversar e me enturmar com o pessoal da poesia lá de Santos. Aí acabei conhecendo todo esse pessoal que escrevia, e aí não parou mais até hoje. Eu escrevo todos os dias. Hoje eu escrevi, inclusive, no ônibus. Então eu não consigo imaginar minha vida sem literatura. Você escreveu um poema no ônibus? Escrevi, mas não tá aqui, tá no celular que tá carregando. Então se der tempo, depois eu leio. Um poeminha, coisinha pequena. Eu vou começar seus livros de trás para frente, fazer invertido. Geralmente eu começo do primeiro para o último, mas eu vou começar de trás para frente. Vamos. Esse é o seu lançamento, Barra dos Meninos. É um romance. Me fale um pouco dele. Obrigado. Na pois é, Barra dos Meninos é o livro deste ano que saiu. Ele saiu pela Penalux, ou pela... Hoje mudou o nome, agora é Literalux. É o meu primeiro romance. Ele é um romance que tem o prefácio da minha amiga escritora e presidente da Academia de Letras de Campo Jordão, Adriana Harger. E é um livro que foi lançado no dia 2 de março no Museu Casa da Xilogravura, que conta a história de um lugarejo fictício, é um romance, né? Localizado entre os estados, é um livro político, entre os estados da Bahia e de Sergipe. Então, Barra dos Meninos é o nome do lugar, que é o lugar que não pertence a lugar nenhum. Então, ele nem faz parte da Bahia, nem faz parte de Sergipe, ele não sabe de onde ele faz parte, e onde eu procuro contar, por meio dos personagens, um pouco da formação do povo brasileiro. Então, ali você vai encontrar o personagem indígena, o personagem escravizado, negro, vai encontrar o europeu, tem um pastor neopentecostal que chega na cidade, ninguém sabe de onde veio, enfim, e aí existe um combate, um conflito entre a nova fé e a fé dos que já estavam habituados, né, uma novidade chegando lá. Um lugar, e tem uma pessoa que chega, que é uma dançarina, que chega lá para aprender, porque a Barra dos Meninos sobrevive graças ao que ela retira do mangue do rio. Então tem um rio que corta aquela região toda, e ali tem que é onde tem o mangue. Então as pessoas vivem de tudo que sai do mangue. E aí algumas pessoas chegam ao vilarejo, ao lugar, né, ao vilarejo de Barra dos Meninos, e começam a intervir na vida cotidiana das pessoas. Mas por exemplo, tem uma figura que é uma figura da minha infância, que é um preto, que é cego, que chama Cego Irineu. E é uma cópia de um personagem da minha infância, que era um cego, que vivia na feira lá da Santa Rosa, e ele vivia debaixo, eu me lembro muito dessa cena, dele debaixo de um sol esturricante, tinha um menino sempre do lado dele, com uma baciazinha no chão, para as pessoas colocarem moeda, uma bacia imunda, e ele com as pernas todas feridas e tal, e os olhos virados, né, e ele transpirava demais. E aquela cena, quando eu era menino, me impressionou muito. Então o cego Irineu, que é o meu cego da infância, ele está presente no livro. Só que no livro ele é um cantador de cordel. Então ele decora, o menino lê para ele as folhetas de cordel, ele decora o cordel,
E aí, quando ele vai à feira de Barra dos Meninos, ele declama o cordel, né? Tem a figura da serpente, que é uma figura muito presente na obra. Tem a figura da dançarina, que é uma moça que vai da Bahia para aprender a coreografia dos caranguejos, porque ela quer fazer um espetáculo com base nessa coreografia para levar isso para a Europa. Então seria a nossa classe média branca que tem a sua base no Brasil, mas que no fundo o que ela quer mesmo é ser europeia, quer ir para a Europa. Tem a figura de um funcionário público já em vias de aposentadoria, e tem uma figura emblemática que é a dos indígenas, dos povos originários, que é o que entra a cultura entra em embate com o pastor neopentecostal que chega, né? Mas é tudo muito fictício, é tudo uma leitura minha sobre a formação do povo brasileiro, o momento em que ele se encontra e de que forma a gente pode pensar numa alternativa de futuro para esse país. É um livro que me deixou muito feliz de ter feito, é um livro que me dá muita alegria, é um livro que foi, dentro das minhas limitações de vender livro, por exemplo, vendeu bastante, e foi indicado para prêmio, não sei o quê, então eu fico muito feliz. Eu acho que é um livro que, para primeiro romance, que foi uma experiência muito legal também. Então esse é o mais recente, que é Barra dos Meninos, é um livro que me faz muito feliz, inclusive. Romance, eu acho que é uma das literaturas mais difíceis de ser escritas. Muito. Você já escreveu romance? Não, eu tenho um romance, como eu falei, mas não foi escrito por mim, foi escrito com coautoria. Mas eu escrevo literatura infantil e poesia. Pois é. Romance é assim, você cria, sempre falaram para mim assim, eu sempre ouvi dizer, né, que quando você está escrevendo romance, que você cria personagem, o personagem ganha vida própria. Eu falava, balela, imagina que vai criar vida própria. Mas, Luciana, você acredita? Você sonha com eles, eles vêm te buscar. Você vai criando essas personalidades todas, nome, história, qual é a realidade, como cada um pensa, como cada um fala. Por exemplo, esse é um livro que se passa numa região entre pessoas pobres, de uma região pobre do país. Ele não é no sertão, ele é na zona da mata, ali seria o Brejo Paraibana, enfim. Então eu tive que aprender a falar como os personagens. Então aí tem palavrão, aí tem sexo, mas de acordo com aquilo que os personagens pensam, da forma como eles falariam hoje. Você tem que não adaptar o seu discurso, mas você tem que pensar no personagem em todos os aspectos, como ele se veste, de onde ele veio, quem é o pai, quem é a mãe, como ele fala, qual é a formação, qual é o papel da escola, qual é o trabalho, do que ele vive, o que ele come. E essa construção é muito rica. Por isso que ele tem vida própria. E tem mesmo, não é balela, não. Mas essa é a beleza da escrita. Porque a gente se envolve e entra no personagem. Você sabe que eu chorei. Teve uma vez que eu escrevi um negócio que foi uma cena, que é a cena que abre... É a cena que abre? Não é a cena. Tem um momento de uma conversão. Que um senhor que é um alcoólatra, o nome dele é Raimundo, o apelido dele é Cascalho, e ele se converte na igreja do Pastor Divino. No momento da conversão, a hora que eu fui ler, eu chorei, porque era um momento muito bonito, né, que a gente vê a cada dia. Eu sou metodista, então a cada dia a gente vê isso. Eu te confesso que quando o pessoal da igreja foi ler, eu fiquei com medo. Falei, rapaz, esse pessoal vai ler esse livro aí. Mas foi legal, foi legal. É um livro que me deixa muito feliz. Tem 261 páginas. Tem. É um livro grosso. Quanto tempo você levou para escrever esse romance? Esse romance começou a ser gerado, no final ele tem 2 datas. A primeira é Aracaju, o local, né, Aracaju, se não me engano é novembro de 2022, e depois Campos do Jordão, agosto de 2023. Esse livro foi escrito em 1 ano aproximadamente, o que demorou. Não, quer dizer, novembro... A eleição foi em outubro, então foi de outubro a agosto. A questão é que eu escrevi muito rapidamente os primeiros 100 as primeiras 100 páginas, e depois eu peguei uma certa aversão ao livro. Eu estava tomando demais a minha cabeça, o meu espírito, o meu coração. Começou a me incomodar, e aí eu parei. E eu tenho uma pessoa de quem eu já falei, que é a Adriana, e eu escrevi e mandava para ela. E ela me dava muito feedback, falava, continua, por que isso está assim, por que isso está assado? Então, ela ia muito mais, que aliás que eu acho pessoa que
você pode pensar em trazer aqui. A Adriana, ela me dava muito insight do que fazer, né, no livro, para onde tal personagem estava indo, o que aconteceu. E aí teve um momento que eu parei e fiquei 6 meses sem tocar, sem mexer no livro. Eu falei, não. Até o momento em que eu comecei a sonhar com os personagens, né? E aí eu voltei. Quando eu voltei, e eu não consigo pensar no livro começo, meio e fim, a coisa vai andando, todo livro é meio que autobiográfico, então você vai traçando, Luciana, a sua vivência, as suas leituras, os autores que você gosta, os seus valores, isso é muito legal. Eu gosto muito do livro. Foram aproximadamente 8 meses de execução. Agora vamos voltar ao seu primeiro livro. Vamos. Do começo para o final. Não está aqui. Não. Quando é que você lançou o seu primeiro livro? Um livro horrível chamado Poemas Jordanenses. Foi o meu primeiro livro, publicado em 2011. Eu vendi uma casa, ganhei um dinheirinho, peguei o dinheirinho e lancei um livro. Eu não me arrependo, porque ele é ruim pra caramba. Graças a Deus não tenho mais. Deixa eu entender, você vendeu a casa e fez o livro? Não, não vendi. Eu vendi a casa por outros motivos. E aí, né, você fala, pô, acho que daqui dá para publicar um livrinho. Aí publiquei um livro fininho, chama Poemas Jordanenses. Era um poema com uma forte poesia social, que atacou bastante a questão social da cidade, o contraste entre a beleza eurocêntrica de Campos do Jordão e a sua realidade das vilas, dos bairros, dos morros, né, que é muito forte na nossa desigualdade em Campos do Jordão é muito grande. Essa Suíça que vocês veem, né, no Capivari, ela não é a mesma do pessoal que mora nos bairros, por exemplo, tem muita dificuldade com tudo. Como todas, Campos do Jordão é uma cidade brasileira, né? E o Poemas Jordanenses, ele busca ressaltar as belezas naturais da cidade, mas também atacar a sua desigualdade. Mas não é por isso que ele é ruim, não, é porque a poesia é ruim mesmo. Então, é muito mais uma poesia de desabafo do que qualquer outra coisa. Não me arrependo dele, mas é um livro que eu não penso em reeditá-lo. Eu fiz pela Casa do Novo Autor, 100 exemplares, dei para alguns amigos, né? E foi isso. E nessa época você tinha quantos anos? Putz, 2011, eu sou ruim de conta, vai. 68 para 2008 dá 40 mais 3, 43. 42, 43 anos. Velhinho, né, para publicar livro já. Não. Não? Eu também comecei, acho que nessa idade, publicando livro. Ah, mas qual foi? Não, eu comecei em 2015. Meu primeiro poema foi em 2015. Eu tinha 40 e... Ah, mas a poesia, ela tá dentro da gente, não tem jeito, né? E agora o Poemas Jordanenses foi o primeiro. Aí, assim, eu fiquei tão emburrado com o primeiro que eu falei, não, eu consigo fazer coisa melhor. Porque o autor tem isso, ele faz o primeiro, aí ele olha aqui, não, tá bom, mas, pô, eu consigo fazer melhor. Aí ele vai e faz o segundo, né? E o segundo é um capricho. Aí, depois que você faz o segundo, aí você vai embora e vai escrevendo o tempo todo. Mas acho que todo autor tem disso, escreve uma coisa assim, com os anos a gente vai escrevendo tanto, vai aperfeiçoando. Aí você fala assim, eu escrevi isso. Ou não, né? Tem gente jogando pior. Mas você fala assim, eu escrevi isso. Como aquela coisa, você fala assim, nossa, eu escrevi isso. Aquela coisa, nossa, eu escrevi isso. Quando eu fizer 60 anos, eu quero fazer a minha poesia reunida, como eu fiz da Mildes, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero fazer a minha poesia reunida, botar tudo que é poesia boa e ruim que eu publiquei, pretendo fazer um volume só. Poesia reunida. Parte. Qual que é o livro da poesia? Não tem, esse eu pretendo publicar ainda. Pegar todos os livros de poesia que eu escrevi e condensar. Eu passei uma temporada em Cuiabá, no Mato Grosso, então eu publiquei um livro chamado Poemas à Margem do Cochipó. Cochipó é o rio. Nesse livro é um livro muito bacana, que fala do rio, dos pássaros, das aves, de tudo, das aves, das árvores, do sol, da natureza. A Margem do Cochipó é um livro que eu gosto também. Esse livro aqui... Da Mildes. É um livro de todos de poesia. Esse livro é uma homenagem que eu fiz a uma amiga muito querida que faleceu em 2022, Mildes Campanário, e ela é uma poeta de Santos, e ela ganhou muitos prêmios e tal, foi uma amiga muito querida, como eu disse, e ela faleceu vítima de câncer aos 70 e tantos anos, e me deixou uma caixa cheia dos seus originais. Então eu recebi essa caixa das mãos do filho dela, lá em Campos do Jordão, ele mora em São Paulo, e aí eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa com aquele monte de material. Então eu fiz um monumento, uma espécie de um memorial da Mildes. Na verdade, esse livro, as poesias é dela? São dela. São delas. São dela. Tem alguma poesia que sua predileta não, dela? Minha não. Não, eu falo assim, predileta desculpe.
dela que te chama atenção? Eu acho que tem. Vou ver se eu acho. Que é o poema Um Amor em 7 Atos, que faz parte do primeiro livro dela, que é um livro chamado De Corpo Inteiro. A Mildes publicou 3 livros. Ela publicou De Corpo Inteiro, depois ela publicou Palavra Vai, Palavra Vem, e depois ela escreveu comigo um livro chamado Sob um Céu de Gaivotas. Esses poemas estão aqui, eu estou tentando ver se eu acho aqui, mas eu não estou encontrando. Mas você quer que eu faça a leitura de um, é isso? Isso, de um que você Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela escrevia pra caramba. Deixa eu ver se eu encontro. O Amor em 7 Atos, ele tá aqui, mas o duro vai ser achar agora. Se quiser deixar pra ler no final, não tem problema. Pode ser, legal. Você que manda. Tem um que é legal aqui, que chama Aula de Histórias. Que é né? Ela fala: Senhores circunspectos, minha nudez não tem cheiro, tem gás lacrimogênio. O meu seio não é flácido, só tem efeito moral. O meu gozo não é frouxo, tem ação retardada. A minha e a nossa história são linhas paralelas que milagrosamente se interferem. O meu costado tem marcas de 20 anos de espera de quem sonha e ainda confia. E a nossa história, senhores, tem no costado a miséria e uma vergonha maior do que pesadela a nossa vã filosofia. Ela não costuma ser tão... Ela é mais romântica e tal, mas esse aí ela pegou pesado, devia estar muito brava com alguma coisa. É uma querida. E aqui tem, eu não sei, essa câmeraninha? Não, é só para mostrar a foto dela quando ela era pequenininha. Acho que deve colocar mais perto, querida, né? Você falou de pessoas que fazem parte da nossa vida. A Mildes fez parte da minha. E eu fico muito feliz de poder retribuir e mostrar um pouquinho. Isso. Aqui. Que Deus a tenha, que ela esteja descansando, porque ela merece. Aquela quando ela era criança? Uhum. Uma foto que estava na caixa que ela deixou para mim também. Eu espero que você goste, é seu. Muito, vou ler com muito carinho. Faça isso. Você vai aprender a admirar uma nova poeta. Tem umas coisas interessantes, porque aqui no começo, aqui no final tem umas poesias escritas à mão. Ela pegou e escreveu tudo à mão. São manuscritos, né? De poemas. Eu me sinto um privilegiado de poder ter passado pela vida da Mildes, poder ter recebido todo esse material e poder ter dado ao mundo e a pessoas como você essa coletânea, essa antologia de uma poeta. Eu me dei a responsabilidade de não deixar a poesia da Mildes cair no esquecimento. E esse é o livro dela. Essa é a poesia reunida. Tem mais, tem um monte de coisa que ela deixou para mim, mas... Aliás, falando em Mildes, vira um pouquinho esse livro que você tem na mão. Esse desenho é dela, esse aqui. Esse aqui? Esse desenho é dela. Engraçado a gente trazer a Mildes aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Esse desenho dela era desenhista também. Para que o teu coração receba o dia. Esse é meu. Esse eu escrevi, uma coletânea de poemas, foi um dos últimos poemas de... Ele é feito pela Costelas Felinas, que é uma editora artesanal, eles fazem tudo à mão, de São Vicente. Não é uma gráfica industrial, por assim dizer. Ela é uma gráfica artesanal. Então tudo é feito, é colado à mão, é costurado, é alinhavado. Eles são muito bons. Gosto muito. Tem algum são poema amigos queridos. Depois você fez aqui a arte de cantar pinhão. Essa é a arte de catar pinhão. Arte de catar pinhão. Esse é um livro de crônicas, de histórias passadas em Campos do Jordão. São alguns, né? Aqui fala de Campos do Jordão. Todos eles falam de Campos do Jordão. Em algum momento, Campos do Jordão aparece aí. E a arte de catar pinhão, porque vocês conhecem o pinhão, que é a semente da araucária. Quando chega na época do outono, a cidade fica forrada de pinhões. E os jordanenses saem pela cidade catando pinhão para fazer em casa, assado, né? Na brasa e tal. E aí eu considero isso, catar o pinhão, uma arte. Porque tem um lance de catar pinhão que é uma delícia, que é o pinhão que o pássaro comeu. Então, o pássaro, a gralha,
sei lá, às vezes o próprio não precisa ser um pássaro, pode ser o esquilo, o serelepe, ele está no alto da araucária, então ele mastiga o pinhão e ele joga. Então, às vezes, você vai catar um pinhão na rua e quando você pega, ele está mordido pelo esquilo, ou pelo pássaro, pelo bico do pássaro. E essa é uma integração homem-natureza. E para mim, sair com a família, para buscar pinhão, para levar para casa, para depois todos em volta ali comer o pinhão, para mim isso é uma arte. E é o máximo da identidade cultural jordanense. Então, a arte de catar pinhão é o nome de uma crônica que está presente nesse livro, que é um livro que eu fiz pela Coletiva Editorial, muito bacana também. Esse é crônica. Você também faz parte da academia, né? Algumas. A Academia de Letras de Campos do Jordão eu faço desde 2009, fui presidente dela, inclusive. Hoje eu sou secretário. Qual a importância para você de fazer parte de uma academia? É maravilhoso, né? Agora, eu sou um eterno inquieto, sabe, Luciana? Eu não acho que a academia seja uma entidade para se reunir de tempos em tempos, num gabinete acarpetado para discutir o ser e o nada, né? O sexo dos anjos. Eu acho que a academia ela deve ter participação fundamental em todas as decisões culturais de uma cidade. Aqui em São José dos Campos tem a Academia Joseense de Letras. Se a Academia Joseense de Letras, ou qualquer uma delas, se reunir apenas a cada 2 meses, só entre eles ali, para ficar... não vale a pena. Ela tem que ter participação na vida da cidade, eu acho que é isso. Eu sempre entendi a academia muito mais como um elemento ativo e participativo do que uma mera instituição burocrática, né? Quer dizer, falei da Academia Joseense, nem sei como é que é o trabalho delas, mas o que eu quis exemplificar é que a academia precisa contribuir para a cidade, acho que é isso. Nós criamos, o livro que você tem na mão, nós criamos lá a Academia Jovem de Letras, que são jovens escritores. Então, assim, a gente tutela essa garotada das escolas públicas. E respondendo a sua pergunta, é muito bacana fazer parte, ser escolhido para fazer parte de uma academia de letras. Eu faço parte de algumas, tive a alegria de ser convidado para algumas até fora do estado de São Paulo, e não tendo o que pagar, pode me chamar. Vamos lá. Isso aqui foi feito na academia. Foi, Academia Jovem. Me fale um pouco desse livro. Pois não. Os jovens da Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, eles já publicaram 3 livros desde a sua fundação em 2017. O primeiro chamava Cinema e Literatura, o segundo é esse que você tem na mão, chama Desamor, que também é seu, para sua biblioteca, e o terceiro, As Variantes de Nós. Então esse livro conta com a participação de 40, não lembro quantos, autores jovens. 70 autores jovens. Mais, acho. 70, ela já chegou até 80. Autores jovens de Campos do Jordão entre 12 e 18 anos de idade. E aí a gente faz o lançamento do livro e o valor da venda ele é todo distribuído para os jovens da academia. Então eles têm posse, sabe? Eles têm a camiseta, usam uma cadeira, a cadeira tem um patrono, que é um nome importante da história de Campos do Jordão. Então o jovem que entra na academia ele tem que saber tudo sobre o seu patrono, e o que ele tem que fazer? Participar das reuniões e escrever. E aí nós temos um conselho que é composto por 4 pessoas, né? Eu sou um dos componentes, e esse conselho é quem define quais são as... E aí tem uma presidência, tem o presidente da academia, o vice, então eles são cheios de responsabilidades. Agora é tudo molecada, de 12 a 18 anos. Aqui está marcando 70. Agora eu queria entender, muita gente não entende, não sabe como funciona isso. Tá. O que quer dizer cadeira número 1, cadeira número 2? Não é uma cadeira como as que a gente vê aqui. O que quer dizer? É um lugar fictício que a pessoa ocupa. Por exemplo, o menino ele é convidado e entra na Academia Jovem de Letras. Ele tem que ocupar um espaço. Esse espaço a gente dá o nome de cadeira, né? Ou seja, aquela cadeira é ocupada hoje por uma pessoa. Quem é essa pessoa? É o autor David, por exemplo. Essa cadeira, ela tem um patrono, alguém a quem essa cadeira é destinada. No caso, vou falar o nome Pedro Paulo Filho, por exemplo, que é o nosso principal historiador e intelectual, já falecido. Então, Pedro Paulo Filho, ele é o patrono da cadeira número 1. Então, o jovem que entra e é indicado para a cadeira número 1, ele vai ter que saber que o patrono dele é o Pedro Paulo Filho, que já é falecido, e que ele vai ter que saber tudo sobre a vida e a obra de Pedro Paulo Filho. Enquanto isso, ele tem que apresentar os textos que eventualmente ele escreve. Mas nós não fazemos só isso. Os jovens visitam a Assembleia Legislativa, museus, participam de festivais literários, participam de lançamentos de livros, tem uma série de atividades.
Por conta da minha candidatura neste ano, a academia Academia Jovem teve as suas atividades bastante reduzidas, mas eu espero que a partir do ano que vem ela volte com todo vigor, porque é uma oportunidade para que o jovem, assim como nós na nossa juventude também gostávamos de escrever, para que ele mostre o seu trabalho e tenha alguém para lhe direcionar, né? Acho que é importante. As pessoas costumam falar, quando você entra em uma academia, você fica imortal. Eita, Como é que funciona quando o autor falece? A cadeira dele continua lá sempre ainda? o nome dele, sempre o nome dele. No caso do patrono, né? No caso da academia de adultos, por exemplo, é imortal. O imortal é uma simbologia, né? Que faz com que é obrigação da entidade da academia zelar pelo nome e pela obra daquela pessoa que se foi. Então, eu, por exemplo, eu sou da Academia de Letras de Campos do Jordão. Eu sou um imortal. Por quê? Porque quando eu me for, vai entrar uma outra pessoa no meu lugar. Mas o meu nome vai permanecer lá no hall da academia enquanto a academia existir. Eu não gosto muito desse negócio, mas enfim, afinal de contas, imortais, né? Mas é um modelo muito criado com base na própria Academia Brasileira de Letras, que por sua vez é trazido da Academia Francesa, pós-Revolução Francesa. Então é isso. Mas é muito mais um linguajar simbólico do que qualquer outra coisa. Você também é palestrante. Sou. Dependendo do tema, claro. Me fala um pouco como funcionam essas palestras. Os temas de minha pesquisa que me interessam são literatura, cultura e política. São os temas em que eu procurei me especializar. E alguns dos meus autores preferidos, como José Saramago e Ariano Suassuna, por exemplo. E eu, sempre que possível, por exemplo, recentemente neste ano de 2024, eu estive em Pindamonhangaba falando sobre o papel do negro na história de Campos do Jordão, porque ele quase não aparece. Né? Campos do Jordão completou 150 anos neste ano. Então, quando você vai analisar a história da cidade, você não vê nada nem sobre os negros, nem sobre as mulheres. Então, eu procuro, no meu trabalho, enfatizar essas lacunas. Né? Então, às vezes eu sou convidado para fazer algumas palestras e faço com muito, desde que eu tenha conhecimento sobre o tema, eu já fiz palestras sobre uma série de assuntos e faço com frequência. E dos seus livros publicados, qual é o seu especial? Para mim, hoje é o Barra dos Meninos, é o que eu mais gosto, mas tem outros muito bons que eu gosto, Mar de Amares, mas o que mais cala o meu coração hoje, que eu tenho orgulho de ter feito, eu tenho alguns, por exemplo, eu organizei 2 livros sobre a Igreja Metodista, que é a minha igreja. A igreja onde eu me casei, onde meus filhos foram apresentados, a igreja que eu frequento. Né? E são livros de difícil elaboração, porque a gente descobriu que a igreja não tinha muito documento, né, muita documentação. Então a gente teve que buscar ouvir a história contada pelas pessoas. Isso foi muito bacana. Então, os livros da Igreja Metodista eu gosto, o Barra dos Meninos eu gosto, eu tenho alguns livros que eu gosto bastante. Tem um livro de poesia chamado Canoeiro, que são poemas que eu escrevi da minha infância, da cidade de Guarujá e de Santos, da minha memória afetiva de lá, que eu também gosto bastante. Hoje, o livro que eu mais gosto é Barra dos Meninos, tanto que você colocou lá na arte, autor de Barra dos Meninos. Para mim eu achei lindo, porque eu gostaria de ser lembrado como o cara que escreveu Barra dos Meninos. É uma história que me orgulha. Sim. Você tem uma experiência de jornalismo e podcast. Vamos falar sobre isso. Seu podcast Papo de Cultura. Como quando acontece, como funciona? Papo de Cultura eu tive uma experiência esse ano, Luciana, que foi ser candidato a vereador na minha cidade. Eu entrei como suplente, que não é nada, é um prêmio de consolação, né? É uma coisa, é que nem os católicos, acho que seria o purgatório para os católicos, né? Você não está nem no céu, você está no meio, é o limbo. Esse limbo eu estou, politicamente falando. E por conta desse episódio da minha campanha, eu acabei me afastando de algumas atividades. E uma delas foi do podcast. Então eu tenho sim um podcast que deve retornar em fevereiro, na NET Campus, que chama Papo de Cultura, onde semanalmente
eu convido artistas, fazedores de cultura da cidade, para que vão ao podcast e a gente conversar, professores, para a gente conversar sobre o trabalho deles, o trabalho da cultura, o trabalho que eles realizam, a experiência de vida. Isso acaba gerando um conteúdo cultural para a cidade muito legal, né? Por exemplo, o trabalho que você faz aqui, esse é um trabalho que vai ficar para a história de São José dos Campos, porque todo esse acervo que você está levando ao ar é a história local. Quer dizer, daqui a 30, 40, 50 anos, quando as pessoas forem entender o que estava acontecendo em São José dos Campos em 2024, vão saber que tinha lá. Isso não está perdido. E eu gosto muito desse aspecto histórico do podcast, né? Pessoas que já passaram pelo meu podcast, que já não estão mais aqui, que já foram embora, não estão mais nesse mundo, mas que deixaram seu depoimento lá. Então tem gente que vai, que canta, que declama, que toca. Então isso é muito bonito. E você abrir espaço para os artistas, né? Que é gente que precisa ser ouvida, que precisa ter o seu espaço garantido. Abrir espaço para essas pessoas é fundamental, como você está fazendo comigo agora. Então o podcast é uma atividade que eu gosto muito de fazer, aprendo muito, procuro fazer bem feito até para poder fazer jus ao espaço que me é concedido, né? E tem o TribunaCast, e tem o TribunaCast, onde eu sou convidado como entrevistador. Tem o proprietário, que é o Sérgio Cardoso. O Sérgio, dependendo do convidado, ele me chama para fazer parte, para entrevistar algumas pessoas. Eu não gosto de entrevistar pessoas que têm posicionamento político muito fundamentalista, muito extremo, muito direitista, muito de esquerda. Eu não gosto. Eu prefiro pessoas que tenham muito mais racionalidade do que esse posicionamento político muito díspare, assim. Eu acho isso um desserviço. Mas eu gosto, eu procuro me preparar e falar da melhor maneira possível e permitir que as pessoas se expressem, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso que falta, diálogo, né? Sim. A gente sempre tem uma entrevista que a gente marca, gente. Qual foi a sua mais marcante? Foi com a Monja Cohen. A Monja... Eu não sei se foi a mais marcante, mas foi a pessoa mais, assim, de mídia que me ocorreu. A Monja estava em Campos do Jordão para fazer uma palestra e ela... no auditório, a convite da Fundação Lia Maria Aguiar, e eu fiquei sabendo que ela tinha comprado, que a entidade da qual ela participa, né, ela tinha comprado um terreno em Campos do Jordão para construir o templo budista. E me causou essa curiosidade, né? Mas por que a senhora escolheu Campos do Jordão? Qual vai ser a finalidade do templo? Onde ele se localiza? O que a senhora pretende vindo para cá? E aí eu já conhecia o pessoal lá do podcast, da TribunaCast, e aí conversando com o Taizan, que é o assessor dela, eu falei, vamos marcar uma entrevista para ela contar sobre tudo isso? E aí ele aceitou, e aí eu fui entrevistar. Então, assim, do ponto de vista de uma pessoa pública, foi a que mais me chamou. Agora, já entrevistei muita gente boa também. Agora, eu não gosto muito, como eu te falei, eu tenho uma certa dificuldade com alguns temas, né? Outro dia chamaram lá, por exemplo, um cara que é futurólogo. Ele me chamou, você pode vir entrevistar? Eu falei, não, o que eu vou perguntar para o futurólogo? Não me interessa, esse é um assunto que não me diz respeito. Eu vou lá e ainda é capaz de eu ser grosseiro com o rapaz. Então, dependendo do tema, eu participo. Agora, a Monja Cohen, é uma pessoa muito gentil, muito simpática, palmeirense, mas a gente se deu bem. Fã do Abel Ferreira. E você é santista, né? Eu sou. Não vai falar, vou chorar. Você é o quê? Eu, na verdade, assim, eu não tenho assim, um time, mas eu costumava falar que eu era São Paulina. Ah, mas tá bom também. Quando eu era adolescente, eu falava que era São Paulina. Você sabe que tem uma coisa que eu vou até pedir licença, pastor. Me desculpe, eu não quero ser grosseiro aqui, mas você sabe que na carta de São Paulo aos Coríntios está muito clara qual é a definição, né? Quando ele fala, sejam santos, está escrito lá. O meu pastor diz que não, diz que em Apocalipse está dizendo, sejam fiéis, não sei o que. Então eu estou brincando. Você também é colunista de jornal, né? Você escreve no jornal. Escrevo. Qual o jornal que você escreve e quais os temas que você aborda? Pois é. Eu escrevo para o jornal A Tribuna, de Campos do Jordão, e o último, eu fiz uma série sobre a história dos prefeitos de Campos do Jordão. A história de Campos do Jordão, Luciana, ela é muito bagunçada. Assim, a gente tem um grande escritor que escreveu a história de Campos do Jordão, mas depois que ele morreu, ninguém escreve mais nada. Então,
eu me dei a incumbência de ajudar a organizar toda essa história. E uma delas é a história política. Então, no Jornal A Tribuna, no meu espaço que eu tenho lá, eu fiz uma série sobre a história dos prefeitos de Campos do Jordão, desde o primeiro, de 1928, até o último, agora o mais recente, que está saindo agora, que é o Marcelo. Então, a história de Campos do Jordão passa por essa série, né? E agora, a partir de fevereiro, eu devo voltar com um artigo sobre cultura e arte na cidade. Sim. Você representa também academias de outros estados, né? Eu fui convidado para participar de uma academia chamada Academia Municipalista de Sergipe, e também em Sergipe uma academia chamada Academia Riachuelense, porque é na cidade de Riachuelo, de Ciências, Letras e Artes. Nessa oportunidade foi que eu fui a Sergipe para receber esses prêmios, né? E lá eu tive as sensações que me permitiram escrever Barra dos Meninos, conversando com as pessoas, filmando alguns espaços, vendo mangue, eu conheci alguns lugares maravilhosos. Eu sou um apaixonado pelo Brasil, pela brasilidade, enfim. E faço parte também da Academia de Letras de Bauru, Academia Bauruense de Letras. Foi uma coisa curiosa, porque quem me convidou foi meu professor do primeiro colegial, lá em 1984. E tem outras aí, fiz parte de outras entidades aí. Benilson Toniolo. Toniolo é italiano? Italiano do Vêneto, região nordeste da Itália. Você também estudou línguas, né? Mais ou menos, meio que... Italiano e espanhol. Eu não estudei, mas eu tenho influência em ambos os idiomas. Falo, leio e escrevo. Mas eu não estudei, não. E como você aprendeu? De orelhada. Quando eu comecei a trabalhar em hotelaria, trabalhei no Hotel Gávea, no Guarujá. Foi meu primeiro emprego na hotelaria. E era um momento, vocês vão lembrar do Plano Austral, que era do Carlos Menem, que era o presidente da Argentina. A Argentina vivia um drama econômico absurdo, como até parece que agora a coisa parece estar voltando ao normal. Ao normal, não, ao anormal, né? Porque a Argentina sempre viveu em crise. E naquela época ele dolarizou a economia, então era um peso, um austral, $1. Então, isso é da nossa época, pastor. E o que acontecia? No hotel que eu trabalhava, ia muito argentino. Então o cara pegava, no verão, no Guarujá, quer dizer, o hóspede pegava 2 apartamentos com a família inteira. E a moeda brasileira, aquele caos que você imagina antes do real, né? Então, a diferença entre a moeda argentina e a moeda brasileira era enorme. Então o sujeito ia para o hotel, pegava 2 apartamentos de frente para o mar, em janeiro, no Guarujá, que você conhece, ia embora, pagava com $100 e deixava troco a caixinha para a gente ainda, né? Então, tinha muito argentino, quase que 100% dos hóspedes era proveniente da Argentina. E eu tinha que aprender a falar na marra, né? E aí eu fui fazer minhas leituras dos meus poetas em língua espanhola. Então eu comprava discos em espanhol e acompanhava as letras, queria traduzir. Então era isso. Eu nunca fui um aluno exemplar, assim, né? Mas assim, quando eu me interessava pelo assunto, eu ia a fundo. E tanto que hoje, agora viajo cada vez menos, mas quando eu viajo e vou falar espanhol, as pessoas pensam que eu sou argentino, por causa do sotaque, o acento que eu aprendi no balcão com eles, né? Tem umas histórias ótimas da hotelaria. E o italiano foi de família, né? Você já esteve na Itália? Já, há muitos anos. E o que você achou da cultura da Itália? Cara, eu gosto muito, eu já estive muito mais próximo dela, daquela coisa clássica. Eu acho muito legal, gosto muito dos poetas italianos, sou amigo de alguns, inclusive, que moram lá, que me enviam livros, ouço rádio italiana, inclusive, mas hoje eu estou muito mais próximo, ouço música italiana, ouço, como eu falei, rádio italiana, acompanhei futebol italiano durante muitos anos, de vez em quando assisto jornal na TV italiana, na RAI, para poder treinar o ouvido, li muito sobre história, política e cultura italiana. Então a cultura italiana ela vem do latim, quer dizer, inclusive quando eu, na faculdade, nas provas, quando eu cheguei a ter prova de latim na faculdade de História, o conhecimento do italiano me permitia ir bem nas provas de latim, ainda que não falasse, mas eu achava, você está com cara de ser aquilo que tem italiano, e aí acabava me dando bem. Foi um semestre só, mas eu tenho profunda admiração
Estive lá há muito tempo, Luciana. Eu fui lá. Ó, falando em moeda, eu fui quando, depois do Plano Real, que era R$ 1, era $1. Mesma coisa, igual na Argentina. E aí eu morava em João Pessoa, na Paraíba, trabalhava lá, administrava um flat. E aí sobrou um dinheirinho, fomos eu e Simone conhecer, ficamos 15 dias do centro da Itália para o norte. Gostei muito, um calor, que eu fui em agosto, que é verão lá, né? Então, depois disso, nunca mais voltei. Hoje eu não sei se eu iria, talvez eu fosse para Espanha, me atrai mais, Portugal, algo mais ibérico assim. E América do Sul, Chile e Uruguai, que eu gosto muito também. Quem da sua família veio de lá? Seus avós, seus pais? Meu avô era italiano do Vêneto, de um lugar chamado Mogliano Veneto, que é perto de Veneza. Olha que chique. Que delícia, Veneza. Meu avô era de Vêneto. E a minha avó era de Leiria, Portugal. Né? Portugal eu não conheço. Mas ambos vieram em razão de problemas de guerra. Meu avô veio no final dos anos 30, quer dizer, final dos anos 30 você já tinha... Final dos anos 30. Metade dos anos 30 você já tinha o fascismo de Mussolini, né? Já Portugal era um outro problema. Portugal era Salazar, né? Que não acreditava no desenvolvimento tecnológico e achava que Portugal tinha... O destino de Portugal era ser agrícola. Então, ambos viviam em... A Itália, principalmente depois da Primeira Guerra, sofreu muito. Entre a Primeira, na verdade, se a gente fala que a Segunda Guerra ela foi uma continuidade da Primeira. Então, tanto nos dois lugares, a carestia era muito grande. Eles viam o Brasil como uma oportunidade, né? Então, o meu avô era italiano. Eu não conheci meu avô. A minha avó, já falei dela, vó Laurinda, de Leiria. Então, essa é a parte materna. E a minha mãe... Foram para Santos, que é no Porto de Santos, né? Uhum. Meu avô trabalhava com construção civil. Essa é a parte materna. E a parte paterna é aquela que eu te falei, que veio de Pau de Arara. Veio no Pau de Arara, quando a minha avó era braba. Minha avó era índia, mãe do meu pai. Era da Índia, da tribo Funiô, do Quilombo dos Palmares. Então, quando meu avô morreu, marido dela, ela tinha 13 filhos. Ela botou os 13 no Pau de Arara e veio embora para Santos. Aí chegou o Nordeste e Europa, se encontraram e eu tô aí. Você já viajou muito, né? Nessas viagens suas, qual foi a viagem mais marcante? Uruguai, 2015. Eu ia para Buenos Aires. E aí estava muito caro ir para Buenos Aires naquele ano e a gente resolveu ir para o Uruguai. E eu tive um impacto muito grande com o Uruguai porque eu não tinha começado a faculdade de História ainda, mas eu já estava lendo muita literatura espanhola. E quando eu conheci Montevidéu, para mim, inclusive eu tenho uma série que chama Poemas Montevideanos, eu tive uma sensação de pertencimento em Montevidéu que eu não tive em outras cidades. Então, Montevidéu, as pessoas que eu conheci naquela época, elas... Assim, se parava na rua para pedir uma informação, você ficava 40 minutos conversando com as pessoas. Então, as pessoas liam na época, né? As pessoas leem muito, elas conhecem autores brasileiros muito mais do que eu. Pessoas na rua, assim. Vendiam livros na rua, vendiam livros... Enfim, o teatro que eu conheci, que foi o Teatro Solis, depois o Teatro do Sodre. Então, Montevidéu... E a imagem do Rio da Prata me marcou muito. Então, talvez, naquele momento, um momento de maior fragilidade... Para mim, Montevidéu foi pura poesia. E tanto que eu tenho ainda uma profunda... Depois voltei lá, 2 anos depois, mas Montevidéu me marcou muito fora do Brasil. No Brasil, eu acho que me surpreendeu e a única cidade que me fez, e o único estado que me fez escrever um livro foi Sergipe. E é muito bacana, né? Eu sou muito ligado ao Nordeste, então Cuiabá foi uma experiência interessante também, mas é quente demais, não rola, não dá. A pastora lá do Chile, lá, manda ela para Cuiabá para ela ver o que é bom. Benilson, você é presbiteriano? Metodista, é verdade, você acabou de falar, metodista. Isso. Como que a sua fé influencia na sua vida em si, nas suas atividades? Sem ela não dá. Eu sou nascido em berço católico, fui coroinha, eu só não fui mais tempo porque eu era muito gordinho, então não tinha batina para mim. Tá certo. Você tinha cabelo na época? Hã? Tinha cabelo na época? Que tinha, todos tinham. Então eu só não fui adiante na carreira de coroinha porque não tinha batina que me servisse, né? Mas eu fazia lá, batia lá o badalo do padre lá,
Eu fui... Pena que eu não trouxe para você o livro da Vila Santa Rosa, que foi a vila que eu vi pequeno, mas bonitinho. Então eu nasci num ambiente católico, você me dá uma próxima vez. Ótimo, não praticante, né? A minha família não praticava. Havia um sincretismo religioso muito grande. Então nós íamos à missa no domingo quando íamos, na segunda a gente ia no centro espírita. Então a gente tinha muito esse sincretismo que é natural naquela região do estado, de regiões litorâneas, né? Então foi isso, mas eu nunca, com exceção desse pedaço da minha vida, eu nunca tive uma fé muito profunda. Quando em 1994, quando eu conheci minha esposa em Campos do Jordão, eu comecei a frequentar a igreja metodista. Mas aí nós mudamos, eu fui transferido de trabalho, eu fui para João Pessoa. Então, a partir de 94, eu começo a frequentar a igreja metodista, mas como acompanhante. Eu eu sempre fui católico, eu sempre falava sou católico, mas não, né? A partir aí em 2005 eu fiz a minha profissão de fé. E aí eu passei a fazer parte da congregação metodista, Hall, né? E é isso. A fé, ela é, cada um com a sua, né? Ela é fundamental, sem ela a gente não chega a lugar nenhum. Ela está muito pouco presente na minha literatura, na verdade, a minha literatura é muito mais social do que qualquer outra coisa, mas ainda mais em momentos como este, por exemplo, de ruptura, do fim de um ciclo que durou tanto tempo, como foi o da prefeitura, a fé ajuda muito a te colocar no eixo, a você não perder a esperança no dia seguinte. Para mim, o que a fé tem de mais valioso é me alimentar de esperança. Isso para mim é fundamental. Agora, ela requer, não é uma fé passiva, né? Tem aquela história de a fé sem obras é morta. Eu acredito nisso. Então eu procuro fazer a minha parte com os talentos que Deus me deu para levar o seu nome adiante, para levar a sua mensagem adiante, mas eu sou muito indisciplinado, devia fazer isso mais vezes e com mais frequência, mas procuro dar minha contribuição para a minha comunidade, que é uma comunidade tradicional. A Igreja Metodista em Campos do Jordão é a igreja não católica mais antiga da cidade. Ela é de 1942, o templo é lindíssimo, e eu tenho um apreço muito grande pela minha igreja, e já tentei me afastar dela, que relações besteiras, questões pessoais, o cara briga com o pastor, vai lá na outra, não, nada disso. Mas faz parte do teu crescimento, faz parte da tua formação espiritual. Obrigado por essa pergunta, gostei de poder falar sobre isso. E qual conselho você daria para quem concilia família, religião e carreira? Não entendi, como é que é? Conselho você daria para quem concilia família? Conselho? Você daria para as pessoas que conciliam família e carreira. Conciliar? Conciliar. Eu acho que o homem ele é um todo formado por várias partes. Cada parte dessas que você citou formam o todo. Eu acho que o homem sem uma carreira, seja ela qual for, sem uma família, seja ela qual for, e sem a sua formação humana de valores, ele é um homem pela metade. Tem um livro do Ítalo Calvino chamado O Visconde Partido ao Meio, que é um visconde, sei lá, um aristocrata que vai para a guerra, toma um tiro de canhão e ele partido ao meio. A parte boa e a parte ruim. A parte ruim, ninguém aguenta. É terrível, faz as piores atrocidades que você imagina. Um dia, chega na aldeia a parte boa. Só que a parte boa, ela é tão boa, mas ela é tão bacana e tão generosa que fica insuportável, ninguém aguenta mais. Então, o ruim, todo mundo evita, e o bom é tão chato que ninguém aguenta conviver com ele. O homem, ele é composto por essas duas partes, aquilo que é de vício e aquilo que é de virtude. O ideal é a gente buscar o equilíbrio, e o equilíbrio você só busca quando você tiver. E aí não é uma coisa que fica pronto, é uma construção diária, buscar o equilíbrio entre isso. Não é à toa que o dia de 24 horas é dividido em 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para você continuar se construindo. Construindo o homem, constrói-se o mundo. A questão é que há um grande desequilíbrio hoje, né? Então eu acho que o grande não conselho, mas eu acho que a dica que eu aprendi com as minhas experiências e com aquilo que eu adquirir de conhecimento, de vivência ao longo da vida é procurar manter o equilíbrio de tudo. Não existe um homem, não existe uma pessoa equilibrada se essas três partes não estiverem
plenamente unidas. Por exemplo, se eu me dedicar exclusivamente à literatura, minha vida vai estar pendente, ela vai estar pensa. Se eu me dedicar exclusivamente à família, minha carreira vai deixar de existir. E o contrário, se eu me dedicar somente à carreira, minha família também vai sentir a minha falta, e aí certamente eu não vou ter mais família. O grande desafio, e aí essa construção diária, é buscar esse equilíbrio. E para isso, a fé é fundamental. Sim. Era isso? Era essa a resposta que eu queria. Planos e visões para o futuro. Vamos lá. Quais são os seus próximos passos na área da cultura? Vamos lá, eu saio da Secretaria de Cultura agora daqui a 2 dias, depois de 12 anos. Isso é um processo novo, né? O problema não é você sair da secretaria, é a secretaria sair de você. Agora há pouco eu te fiz um convite para você fazer lançamento do seu livro em Campos do Jordão. Convite não dá, aceito. eu não sou secretário mais, não vai dar. Quem vai fazer é o próximo secretário, é ele que tem que te convidar, não sou eu. Eu tinha aceitado o convite. Não, tá feito. Vou tentar por outros meios. Mas o que eu quero dizer a você é que é um momento, do ponto de vista profissional, é um momento de indefinição. Não sei para onde eu vou. Eu tô que nem a história do mineiro, onde eu tô, onde eu vou, é isso aí. Então, mas assim, aí a fé também te ajuda, porque basta o próprio dia, como é que é, pastor? Basta ao dia o seu próprio mal, não te preocupais com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então eu realmente descanso e espero. Se você fala bem, qual é o seu objetivo a curto prazo? É chegar bem em Campos do Jordão hoje, daqui a pouco, né? Cuidar da minha família no Natal e no Ano Novo, para ser cuidado. Em janeiro, cuidar da minha mãe, né? E que também andou passando uns pedaços difíceis, mas trabalhar, ganhar salário, ter, né? E essa indefinição, é claro que contribui para a nossa literatura, para aquilo que a gente faz. A literatura não tem jeito, ela vai me acompanhar onde eu estiver, porque ela faz parte da minha vida, eu não vivo sem ler e sem escrever. Mas os projetos são continuar escrevendo, continuar contribuindo para a cultura da minha cidade, não como secretário, mas como autor, como professor, como palestrante, como você falou, como cristão, como pai, como marido, como amigo, e colocar os meus talentos e as minhas experiências à disposição das pessoas, né? E não deixar que a coisa saia do programado, né? Não deixar que tudo aquilo que a gente construiu ao longo dos 12 anos na prefeitura seja perdido, seja jogado fora, porque a gente construiu muita coisa importante. Ou seja, Luciana, continuar lutando, porque é para isso que nós estamos aqui. E como você imagina o futuro da cultura em Campos do Jordão nos próximos anos? Ela vai continuar trilhando, eu tenho certeza disso, porque se não acontecer, a gente vai ficar em cima e vai fazer acontecer na marra, estando ou não fora dentro da prefeitura. A cultura em Campos do Jordão, ela vai continuar, ela está num momento muito positivo. Tem muita gente fazendo cultura de qualidade. E o legal, não só para turistas, para os moradores também. Porque as pessoas ainda entendem, Luciana, isso é uma coisa que eu aprendi, as pessoas ainda entendem cultura como mero entretenimento, ela é muito mais do que isso. Cultura é a valorização, é a identidade cultural da pessoa, é onde ela nasceu, quem são seus pais, o que ela come, como ela se veste, qual é a religião. Isso tudo faz parte da identidade cultural de uma pessoa. Nesse aspecto, Campos do Jordão não é diferente das outras cidades. Eu espero que ela continue valorizando a sua identidade cultural e que ela continue com uma cultura inclusiva e democrática para turistas, mas principalmente para aqueles que vivem lá. Porque senão, qual é a questão? A cultura, o princípio da cultura é a inclusão e o senso de democracia. Cultura é para todos, não pode ser só para alguns. Né? Então, isso serve para todo mundo, não só Campos do Jordão. E eu espero que Campos do Jordão siga nesse caminho de cultura para todos, porque é isso que garante a identidade cultural de um povo e a sua soberania, a sua dignidade. Eu espero, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a cultura vai muito bem em Campos agora e vai continuar num momento muito positivo, porque a cultura é a maior forma de manifestação de um povo. Quando se traz muita cultura de fora, e Campos passou por isso, você acaba descaracterizando a identidade cultural local. A gente tem que lutar contra isso. Tem algo que você, na cultura, que você deixou de fazer, que você gostaria de fazer?
Sempre tem, né? Eu queria ter contribuído mais para a preservação do patrimônio histórico da cidade. Eu queria ter ajudado a revelar mais artistas. Eu queria ter envolvido e ajudado a eliminar essa diferença cultural entre turistas e moradores, porque é um problema para a cidade. Quando se faz um evento, se pergunta, esse evento é para turista ou é para morador? Amigo, não interessa, esse evento é para pessoas, não interessa de onde ela vem, né? Quando você vai na praia, ninguém pergunta se o show é no morro ou é na praia, as pessoas vão, e Campos tem muito isso, né? Campos sofre muito com esse apartheid sociocultural. Eu queria ter contribuído mais para eliminar essa distância entre esse pensamento que impede que a cidade se estabeleça definitivamente. Eu acho que isso, mas eu não tenho, assim, não saberia te dizer exatamente. Acho que a gente andou bastante, fizemos o que tinha para ser feito, e se não fiz mais foi porque não tive condições, não soube e não pude. E o que você diria, qual o papel da literatura para o mundo hoje? O papel do escritor é com o seu compromisso do escritor é com o seu tempo. O artista e o escritor em particular, ele precisa traduzir aquilo que vê à sua volta, denunciar aquilo que ele acha que precisa ser denunciado e se posicionar sempre. A cultura, ela não pode ser feita pelo Estado. A cultura é uma manifestação das pessoas, a sociedade que faz cultura. Sempre que algum Estado, sempre que algum governo, melhor dizendo, resolveu fazer cultura, ele usa o papel que não lhe cabe. Quem faz cultura é a sociedade. O papel do governo é fornecer condições para que a cultura se estabeleça e o artista ganhe visibilidade. É assim que funciona. Eu penso que o escritor, através da sua arte, através da sua palavra, a partir da sua maneira de ver o mundo, deve cumprir o seu papel de cidadão. Tem uma frase do Gramsci, que ele, na verdade, usa uma frase de um outro filósofo alemão, Hobbes, que ele diz: viver é tomar partido, né? Então eu só acredito na literatura, só acredito no papel do escritor quando ele toma algum partido em prol de alguma coisa. Então o papel do escritor, na minha opinião, hoje ele é fundamental. Os escritores brasileiros, principalmente os brasileiros, têm muito a dizer e muito a contribuir diante dessa algaravia que virou esse país. O país passa por uma transformação profunda em todos os aspectos, e é papel do escritor anunciar e denunciar aquilo que está sendo feito. Então eu acredito muito no eu acredito muito no poder e no papel do escritor e da literatura, por isso que a minha militância vai nesse sentido. Nem que seja para dizer que da pedra nasceu uma flor, para chamar a atenção das pessoas daquilo que o Manuel de Barros chama de coisas desimportantes. Então o papel do escritor é fundamental. Por isso que os regimes autoritários queimam livros, porque o papel do escritor é o papel de chamar a atenção das pessoas para aquilo que muitas vezes elas não veem, ou porque não enxergam, ou porque não deixam que elas vejam. Sim. Uma curiosidade. Opa! O que você faria se você pudesse voltar no tempo? O que você faria diferente? O que eu faria diferente? Eu ia para a sala de aula. É uma lacuna que eu um dia pretendo preencher. Eu quero ir para a sala de aula. Pretendo, se for a vontade de Deus, eu vou fazê-lo, mas eu acho que eu deveria, lá estou eu achando alguma coisa, mas eu gostaria, se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de ter estudado antes e de ter trilhado a minha trajetória em sala de aula. Faço isso como com as palestras que vocês, e é o lugar em que eu me sinto mais à vontade. É falando com as pessoas, é conversando com elas, é aprendendo com elas, trocando conhecimento. É a única coisa que eu me lembro que me ocorre. Eu gostaria de ter tido por mais tempo essa experiência de ter sido professor. Eu dei aula 5 meses numa escola particular, horrível. Não espero nunca mais. Mas eu gostaria muito de estar numa escola pública contribuindo. Quem sabe um dia. Como escritor, qual foi o seu maior aprendizado? Bom, a vida é um aprendizado contínuo, né?
O meu maior aprendizado na literatura é que um homem simples do povo, ele tem o mesmo valor do doutor, do pós-doutor, do PhD. A única diferença é que o pós-doutor, o PhD, estudou mais. Mas a nível do que se refere, melhor dizendo, a quantidade de informações e conhecimento do mundo, o homem simples do povo não deixa nada a desejar do PhD. Então, o que eu acho que eu mais aprendi, está um pouco no Bar dos Meninos, é respeitar as pessoas pela história que elas trazem e aprender a ouvir. Quem te inspira na literatura? Quem mais te inspira? Depende, eu não tenho um ídolo, né? Hoje eu não tenho um ídolo, eu tenho alguns modelos que eu procuro, que eu admiro, mais pela história de vida do que propriamente pela literatura. Um deles é Ariano Suassuna, por exemplo, mas por essa minha identificação com o Nordeste. Já foi José Saramago, já foi Ferreira Goulart, já foi, depende muito. Mas o meu grande, onde eu me inspiro, quando eu paro para ler, eu vou ler o quê? Vou ler Ariano Suassuna, hoje, por exemplo. Né? Ainda que eu não, que era um homem que tinha uma fé muito profunda, inclusive. Né? Agora, José Saramago, por todo, era ateu. Né? Então, depende muito do período. Agora, alguns autores, quando caem nas minhas mãos, por exemplo, eu leio, independente do período, como o Pablo Neruda, por exemplo, que era político, né? Que foi senador, e diplomata, enfim. Não tem um autor, neste momento, é o Ariano Suassuna. Uhum. Agora, os poetas, não. Poetas, eu tenho alguns que eu, como o próprio Manuel de Barros, como o próprio Pablo Neruda, como o João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, falando em romancista, é outro cara que eu... Mas, assim, eu puxo muito para o Nordeste, assim, e para a América Latina, né? Então, depende muito do momento. Já li muito Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, por exemplo, que é autor italiano, que eu gosto muito. Foi dilacerado, foi brutalmente assassinado porque era homossexual, foi muito comunista, homossexual. Mas, assim, depende muito do momento, Luciana. Hoje é Ariano. Ariano tem um poema belíssimo que ele escreveu para o pai, chamada A Cauã, a Malhada Onça. E qual é o legado que você quer deixar para São José dos Campos? O seu legado. Para São José dos Campos ou para Campos Jordão? Quer dizer, Campos Jordão. São José dos Campos tinha um médico aqui chamado Rui Dória. E você sabe que antes de Campos do Jordão, a cidade da região que era indicada para o tratamento da tuberculose era São José dos Campos, né? E o Rui Dória tem uma frase que, assim, quando falaram para ele, era médico, né? Quando falaram para ele que de industrialização em São José dos Campos, ele falou assim: vocês são loucos? São José precisa de doente, não precisa de indústria. Olha, você vê como é que são as coisas. Um grande nome da medicina brasileira daqui de São José. Qual é o legado para Campos do Jordão? Que você quer deixar? Não é o momento ainda de legado, porque eu pretendo continuar fazendo o meu trabalho, mas o legado é de muito trabalho e muita fé no trabalho. Eu acho que é isso. E, assim, dizer que a cultura vale a pena, e que ela compensa. Invistam em cultura, aquilo que a gente está falando desde a hora que a gente se encontrou lá na rodoviária. Invistam em cultura. Esse país só tem uma saída, Luciana, é pela cultura e pela educação. Esquece. Não é pela via política, não é pela via empresarial, não é pela via... É pela cultura e pela educação. Por isso que o Nordeste investe tanto em educação. Você pega das 100 melhores escolas públicas brasileiras, 88 estão no Nordeste, na cidade de Sobral, no Ceará, que foi a cidade que resolveu investir em educação. Então você pega hoje a universidade que mais se destaca no IDEB, por exemplo, nos índices de apropriação, fica em Patos, que é a capital do sertão. Então, assim, ou você investe em educação, ou acabou este país. Não há mais, esqueçam. Emenda impositiva, emenda parlamentar, reeleição, que é um câncer da política brasileira, esqueça as políticas e esqueça os políticos. A saída deste país se dá pela via da educação e pela via da cultura. O gestor que entender a importância da educação com qualidade vai deixar um grande legado. Não é o meu caso, o meu legado é o da cultura, não é o da educação. Mas a cultura ela tem uma característica muito legal,
que é da transversalidade. A cultura fala com todos os setores. Então eu espero que o meu legado, se eu tiver algum, seja o da fé no trabalho pela cultura. Eu acho que é isso. Como você quer ser lembrado para as próximas gerações? Rapaz. Um cara que acreditou. Mário Quintana, a frase mais... No túmulo dele está escrito assim: eu não estou aqui. Né? E é isso. Eu acho que a gente deixa a nossa marca no trabalho que a gente faz, na pessoa que a gente é, e você não precisa de grandes obras para isso. Você precisa ser correto com as pessoas, respeitar a todos. Eu espero ser lembrado como uma pessoa que procurou fazer o seu papel da melhor maneira possível. Nem sempre foi possível, mas, enfim, juro que eu tentei. Qual conselho você daria para os jovens de hoje? Ousem. Saramago dizia que nem o velho pode o que sabe, porque já está muito velho, e nem o velho, e nem o jovem sabe o que ele pode, ou seja, nem o jovem sabe aquilo que ele pode transformar. Ousem, questionem, provoquem, ousem ser jovens. Eu vejo tanto jovem já com o espírito de quem já morreu, é muito ruim. Mas a mensagem para o jovem é: ouse, acredite, trabalhe e não se prostitua, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista moral. Eu acho que é isso. Barra dos Meninos e mais suas outras literaturas. Quem desejar comprar, adquirir, como é que te encontra? Então, o Barra dos Meninos está à venda no site da Literalux, editora, Litteralux. Literalux é uma editora de Guaratinguetá. Os meus livros, eu não tenho um problema, Luciana, eu não sei vender livro. Eu faço meus livros e dou para as pessoas. Agora, o Barra dos Meninos é diferente, porque o Barra tem uma editora, tem toda uma equipe envolvida na produção e venda do livro. Então, o livro, se eu tiver lá, eu mando, a pessoa paga a postagem, eu mando, me procura no Instagram, Benilson Toniolo e tal, Instagram, Facebook, Twitter, tem tanta coisa. Mas assim, Deezy não tenho, eu não sei nem o que é isso. Trade não tenho também. Tem o canal no YouTube, onde eu faço leitura de alguns textos. Canal do YouTube, qual é o seu canal? Benilson Toniolo, como eu me identifico, é o nome do autor. E o Barra dos Meninos aí tem que entra na estante virtual e bota lá, Barra dos Meninos, vai aparecer submarino.com, Amazon, UOL, até naquela que tá falindo, Americanas tem. Então é isso. Tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Você foi dura, né? Eu? Você foi incisiva, né? Você foi contundente. É bom para a gente exercitar, gostei. Não, eu acho que não. Eu queria deixar um abraço para você, para toda a equipe, pastor, para toda a equipe aqui da rádio, do estúdio, que mantém essa estrutura. Te agradecer muito. Mandar um beijão para Tereza Bendini, que é uma querida, né? Foi ela que me aprontou essa. Foi ela que esticou. Ela que aprontou também comigo. Ela é uma graça. Te agradeço pelos livros. Maravilhosa. E assim, não tenho só agradecer pelo espaço que vocês me concederam aqui para falar de mim, do meu trabalho e da minha obra. Bom, hoje é o último programa desse ano que eu estou fazendo. Eu queria recitar um poema depois, se você me autorizar. Eu tenho tempo? Tem sim. A gente vai deixar isso para o finalzinho. Tá. Eu quero só agradecer o pessoal que está nos assistindo. Agradecer também o pessoal da rádio, da Y3, o pastor Davi, o Toninho, o pastor Toninho, o Paulo, que tem todos os dias comigo aqui. E o pessoal que ficou... O ano que vem eu estou de volta com vocês novamente aqui, trazendo novos artistas, falando mais da nossa cultura. Quero desejar um Feliz Natal a todos, um próspero e um ano maravilhoso, com saúde, muita alegria e paz no coração, amor no coração, que é o que a gente precisa. Mais amor no coração. E nós vamos encerrar esse programa ouvindo um poema do Benilson Toniolo. Mais uma vez, que Deus abençoe vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, me desculpe o mau jeito. Foi muito gostoso, me senti bem à vontade aqui. Eu me senti bem à vontade, foi bem legal. Eu vou declamar um poema longo, não é um poema curto, mas é muito propício para o momento atual. É um poema do Vinícius de Moraes.
E ele chama Poema de Natal. Então ele é assim: para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado e dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde a se esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite e dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação na poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. Da morte apenas nascemos, imensamente. Vinícius de Moraes, para você. Muito obrigada. Bom Natal a todos. Obrigado.